Você já se perguntou por que ela parece sumir justamente quando você oferece tudo? Por que seu carinho, sua presença e sua bondade não a encantam? E se o que ela quer, no fundo, não for amor, mas algo mais complexo, mais primitivo, mais perigoso? Nunca estamos tão indefesos diante do sofrimento quanto quando amamos, disse Sigmund Freud. Existe uma verdade que ninguém ousa dizer em voz alta. Um desejo escondido, mascarado por séculos de regras e terapias, mas que sempre pulsa por baixo da superfície. Um instinto brutal, feroz, muitas vezes inconsciente, que não busca conforto, mas tensão. Ela não quer paz, ela quer impacto. E se isso te assusta, é porque você ainda acredita que ser amado é o mesmo que ser desejado. Freud percebeu isso muito antes de nós. Ele ouviu mulheres em desespero e em silêncio, e notou algo que poucos têm coragem de aceitar. O que uma mulher diz querer e o que seu inconsciente busca são coisas diferentes. E talvez, só talvez, ela mesma não saiba disso. Este vídeo não é um manual de sedução. É uma análise profunda, uma viagem pelos caminhos da mente humana, onde amor e violência, desejo e repulsa, entrega e domínio se misturam. Respire fundo. Esqueça o que te ensinaram sobre romantismo e venha comigo explorar a verdade de Freud. Porque mulheres querem homens perigosos. Você foi gentil. Respondeu rápido. Ouviu, acolheu, cedeu, se mostrou. E mesmo assim ela se afastou. Você não entendeu, achou que o problema era sua aparência ou seu status. Mas o erro foi outro, muito mais profundo. Você confundiu segurança com magnetismo. A cultura te ensinou que mulheres buscam estabilidade, previsibilidade e cuidado. E em parte, isso é verdade, mas só em parte. Porque enquanto sua presença constante parecia conforto, para o inconsciente dela parecia fraqueza. E o que é previsível não seduz. Freud chamou isso de compulsão à repetição. Um impulso inconsciente de voltar aos mesmos padrões emocionais que nos machucaram. Parece loucura, não é? Mas faz sentido quando você observa a realidade. Ela diz que quer um homem bom, mas volta para quem a ignora. Ela afirma que deseja alguém que escute, mas persegue quem a faz se sentir invisível. Ela jura que quer paz, mas seu coração dispara por quem vive no caos. Por quê? Porque o desejo não nasce da lógica. Ele nasce da falta, do vazio, do abismo que ainda não foi preenchido. O homem que dá tudo, suas palavras, seu tempo, sua vulnerabilidade, se torna totalmente acessível. E quando você é totalmente acessível, deixa de ser interessante, deixa de ser um mistério. Na mente dela, esse homem perde a força. Ele não tem mais um centro, ele apenas orbita. E ela sente isso, mesmo sem entender, e começa a recuar. Isso não é culpa dela nem sua. É apenas o funcionamento de um desejo que age fora do consciente, alimentado por símbolos, tensões e contrastes. O amor não é o oposto do ódio, é a sua outra face, disse Carl Jung. Freud entendia que o desejo feminino, especialmente aquele mais profundo e cru, não é moral. Ele é instintivo, primitivo. E o que esse instinto reconhece como desejável não é o homem que se molda a ela. É o homem que permanece firme, mesmo quando ela se agita. Você foi ensinado a ser disponível, emocionalmente, a ser doce, a mostrar suas dores. Mas Freud diria que isso é um erro estratégico, porque a mente feminina não quer absorver o que é frágil. Ela quer se curvar diante do que é sólido. Quando você compartilha tudo, quando se entrega por completo, quando faz dela seu centro, você entrega sua alma antes que ela sequer tenha desejado tocá-la. E ali, nesse excesso de doação, nasce o desinteresse. O perigo, o mistério, a atenção, tudo some. Você acredita que ser transparente é ser forte, mas Freud revelaria algo incômodo. Para despertar o desejo, é preciso haver o risco da perda. É preciso haver algo que não pode ser conquistado,
tão facilmente. É nesse espaço, entre o toque e a ausência, entre a entrega e a contenção, que o desejo pulsa mais forte. A bondade por si só não seduz, a menos que venha acompanhada de estrutura, limite e poder. O homem que ela deseja não é o que se entrega, é o que não precisa se entregar, o que permanece não por carência, mas por escolha. E talvez agora você perceba que o problema nunca foi você ser bom, foi você ser previsível. Foi você esquecer o peso da ausência, o magnetismo do mistério, a força silenciosa que não precisa se explicar. Mas calma, nada está perdido, porque a essência ainda está aí, debaixo das máscaras sociais, dos conselhos errados e da culpa. O que Freud propôs não foi um abandono da emoção, mas a recuperação do seu centro, do seu eixo, da sua força masculina. Ela não te rejeitou por falta de amor. Ela se afastou porque perdeu o interesse. E agora é hora de recuperá-lo. Há uma floresta dentro dela, mas não é aquela de contos de fadas. Não tem trilha segura, nem animais dóceis, nem finais felizes. É uma floresta escura, úmida, silenciosa e pulsante, cheia de olhos no escuro, cheia de vontades que ela própria não compreende. Freud chamou esse território de continente negro, uma metáfora para a sexualidade feminina, não como algo inferior, mas como algo misterioso, inexplorado, incontrolável. E é isso que a maioria dos homens e das próprias mulheres se recusa a encarar. Que o desejo feminino não é uma linha reta, é um labirinto. E nesse labirinto não há placas, só impulsos. O que ela sente muitas vezes a envergonha, porque o que ela aprendeu a dizer que quer, o homem gentil, o relacionamento equilibrado, o amor tranquilo, raramente é o que seu corpo realmente quer. Ela sonha com o homem que a protege, mas fantasia com o que a domina. Ela admira o que escuta, mas se excita com o que a desafia. Ela se comove com o sensível, mas deseja o que não se curva. Você já viu isso acontecer, e provavelmente já se culpou por isso. Mas a verdade é que ela também não entende, porque o que a move não está na consciência. Está nos símbolos, nos arquétipos, naquilo que sobreviveu à repressão de séculos de religião, moralidade e controle social. Freud dizia que o inconsciente não é um lugar de lógica, mas de impulso. E o feminino, por ter sido historicamente controlado e vigiado, teve que reprimir seus impulsos mais primitivos. Mas repressão não é extinção. Repressão é uma transformação escondida. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino, disse Carl Jung. E o destino de muitos relacionamentos hoje é esse. Ela acha que quer harmonia, mas busca instabilidade. Ela diz que quer um homem acessível, mas se apaixona pelo inalcançável. É cruel? Não. É primitivo. Freud não via o desejo como algo bonito. Ele via como algo sombrio, instintivo, fora do controle. E é exatamente essa a ausência de controle que torna o desejo tão potente e tão perigoso. Você talvez esteja tentando navegar esse território com mapas errados, dizendo tudo o que sente, compartilhando cada dúvida, mostrando sua alma como prova de amor. Mas ela não quer sua alma assim, escancarada, ansiosa. Ela quer sentir que precisa conquistá-la. Ela quer tocar algo que resiste, que rejeita, que não precisa dela para existir. Por isso, a maioria dos homens bons a cansa. Não porque são ruins, mas porque são previsíveis. E previsibilidade não tem cheiro, não tem sabor, não tem paixão. O inconsciente feminino é como um tambor tribal enterrado no peito. Ele bate por caos, por tensão, por poder silencioso. E você talvez esteja tentando acalmá-la com flores enquanto ela grita por trovões. Mas não se trata de violência, nem de machismo. Trata-se de instinto, de energia que vem antes da fala, de algo tão antigo quanto o próprio corpo. O homem que ela deseja
ainda que o negue, é aquele que carrega a marca do indomável. Aquele que possui vontade própria, direção própria, tempo próprio. Aquele que, mesmo amando, não se entrega totalmente. E é isso que Freud sabia e que assusta até hoje. A sexualidade feminina, quando não reprimida, não pede permissão. Ela invade, ela exige, ela deseja, mas deseja o que desafia. Deseja o que não se dobra. E você, se quiser ser amado, talvez precise primeiro assustá-la um pouco. Não com gritos, mas com sua firmeza, com seu silêncio, com sua ausência de desespero. Porque no inconsciente dela, o que é perigoso é irresistível. Não porque a machuca, mas porque a obriga a se render. E o feminino, no fundo, anseia por rendição, mas só diante de quem merece. Ela não quer ser sua razão de viver. Ela quer saber se você vive apesar dela. Ela não vai te dizer isso com palavras doces. Ela vai testar, vai sumir, vai provocar, vai duvidar de tudo que você é. E o que ela observa não é o que você diz, mas como você reage ao desafio. Você responde a uma ausência com desespero? Você se dobra diante do silêncio dela como um cão carente? Ou você permanece em pé, com a alma intacta, como um homem que não implora afeto, mas oferece presença? Freud não chamaria isso de jogo. Ele chamaria de dinâmica arquetípica, de estrutura psíquica. A mulher, no inconsciente, busca algo que vá além do carinho. Busca por firmeza, por presença forte, por uma masculinidade segura. Aquela que não se ajoelha à emoção desordenada. O homem ideal é aquele que, mesmo tocado pelo caos, não perde o centro. Isso é uma releitura freudiana adaptada aos tempos modernos do desejo. Não se trata de frieza, trata-se de força. O homem que ela respeita e, por consequência, deseja, é aquele que tem a capacidade de sentir, mas não se dissolve no sentimento. Ele pode amar profundamente, mas esse amor não desestrutura sua missão. Ele pode cuidar, mas não negocia seus limites. Você foi criado para acreditar que sua força estava em se doar por inteiro, mas esqueceu que o que fascina não é o homem entregue. É o homem que não resiste à entrega. Ela quer olhar nos seus olhos e sentir algo que o mundo moderno tem silenciado nos homens. Uma ausência de medo. Medo de perdê-la, medo de desagradá-la, medo de ser rejeitado. O homem que vive nessa ansiedade é emocionalmente comestível. Ela o mastiga e cospe, não por crueldade, mas porque seu inconsciente só responde ao que desafia sua estrutura. Você pode ser gentil e deve, mas se essa gentileza nasce do medo de ser rejeitado, ela exala insegurança. Você pode ser carinhoso e deve, mas se esse carinho é uma moeda de troca por validação, ele se torna veneno. A força que ela busca é a do homem que não precisa implorar, porque ele já está completo. Ela é um bônus, não um alicerce. E esse homem não se apaga para caber no desejo dela. Ele a convida para entrar no mundo que ele construiu com ou sem ela. Você talvez ainda esteja tentando provar que é digno, mostrando sua empatia, sua entrega, seu coração aberto. Mas Freud escreveria com clareza: a mulher não se entrega ao homem que a expõe ao seu vazio. Ela se entrega ao homem que, mesmo no vazio, não perde o eixo. Pense nos homens que ela nunca esqueceu. Eles não foram os mais carinhosos, mas os mais presentes na própria ausência. Homens que não negociavam sua alma por carícias. Ela não se apaixonou pelo que eles deram, mas pelo que recusaram a dar, pela capacidade de dizer não, pelo olhar que não implorava, pelo toque que não suplicava por aceitação. Esse é o homem que se torna inesquecível. Não porque se esforça, mas porque se torna raro. E você pode se tornar esse homem. Mas para isso, vai precisar quebrar a armadura emocional que te ensinaram a vestir. Aquela que diz que vulnerabilidade é força quando na verdade se tornou exposição.
Aquela que diz que expressar tudo o que sente é maturidade, quando na verdade virou desespero disfarçado. Você não precisa se calar, mas precisa aprender a me conter, a dominar o desejo de ser aceito, a suportar o silêncio sem desmoronar, a amar sem perder a si mesmo. Esse é o paradoxo que Freud sussurraria ao seu ouvido. Ela não deseja sua alma antes de desejar seu eixo. E se seu amor faz você tremer, se sua entrega te faz perder o chão, ela não vai se ancorar em você. Ela vai se afastar, porque ela quer mergulhar. Mas só mergulha onde percebe profundidade. Só se entrega onde sente que o outro não se entregou primeiro. Então não a convença, não a pressione, não se esforce. Apenas torne-se. E o que for verdadeiro chegará, não por carência, mas por reconhecimento. Você foi ensinado a buscar amor, mas ninguém te ensinou a exigir reverência. E é aí que tudo desmorona, porque o amor, esse amor doce, idealizado, romântico, é fácil de dar. Mas a reverência exige um homem que se recusa a ser pequeno, um homem que não se curva nem mesmo diante do amor que sente, que ama sem se ajoelhar. Freud não via o amor como um lugar de conforto. Ele o via como uma tensão permanente entre o desejo e a civilização, entre o impulso e a estrutura, entre o que sentimos e o que podemos conter. E nesse campo de batalha mental, uma verdade se revela com clareza brutal. Ela não quer apenas ser amada. Ela quer se sentir dominada por algo maior do que ela. Não por agressão, mas por presença. Você pode dizer "eu te amo" 1000 vezes, mas se disser isso com os ombros curvados, com medo da resposta, ela vai sentir o cheiro da fraqueza e vai recuar. Por quê? Porque o inconsciente feminino não respeita homens que precisam ser validados para existir. Ela não quer ser o seu norte. Ela quer ver se você tem um e se está disposto a seguir por ele, mesmo que ela chore, se irrite, ameace ir embora. Você talvez esteja se perguntando: então, não devo mostrar sentimentos? Devo ser frio? Não. Você deve ser denso, profundo, inabalável. Como uma montanha que sente a tempestade, mas não se move. Repressão não é ausência de emoção. É a fundação de qualquer força verdadeira. Isso é Freud adaptado aos desertos modernos do desejo. Veja, ela não se afasta, Megs, porque você sente. Ela se afasta porque você se perde no que sente, porque você precisa dela para voltar ao centro. E isso, para o inconsciente feminino, é fatal. Você pode ser gentil, emocional, até poético, mas isso só será atraente se vier de um homem que pode calar quando quiser, que pode negar quando necessário, que pode ir embora sem drama. Ela não vai te dizer isso, talvez nem perceba, mas o corpo dela sabe. Ele vibra ou silencia, dependendo da sua postura. Você quer que ela te ame, mas o amor vem depois. Antes vem o respeito. Antes vem o reconhecimento de uma força que não precisa ser explicada. E esse é o homem que ela deseja. O que tem, voz firme até no silêncio. O que sabe conter o toque. O que caminha sem pedir permissão. O que pode ficar, mas também pode ir. Você foi treinado para ser o oposto disso, para se moldar, para agradar, para pedir, para negociar. Mas o desejo não negocia. O desejo se rende, e ela só se rende onde sente que há algo maior do que ela. Algo que não se quebra com o humor dela, com os testes dela, com o caos que às vezes ela mesma carrega sem saber. Esse é o segredo. Ela não quer te destruir. Ela quer ver se você sobrevive. Você não precisa ser duro. Precisa ser sólido. Você não precisa ser cruel. Precisa ser impassível quando necessário. Você não precisa ser indiferente. Precisa ser inacessível ao desespero. E isso, essa força bruta e silenciosa, não nasce de ódio nem de jogos.
Nasce de um pacto que você faz consigo mesmo, de não se abandonar mais, de não se moldar para caber em espaços menores do que sua alma. O amor que você busca não virá quando você mostrar tudo. Virá quando você se tornar alguém que não precisa mostrar nada, porque sua presença já carrega tudo o que precisa ser dito. E aí ela não apenas vai te amar, ela vai te reverenciar. Não com medo, mas com entrega, com respiração presa, com olhos baixos, com silêncio respeitoso, porque ela saberá, ainda que sem palavras, que diante de si está um homem que não implora, que não se dobra, que não depende, mas que escolhe amar com força e não com fraqueza. Esse é o amor que sobrevive ao tempo. O amor onde existe uma simetria mental saudável, onde ela não se sente obrigada a liderar, onde você não se esconde atrás de flores, mas se revela como rocha. E no fundo é isso que ela sempre quis, mesmo sem saber, mesmo negando, mesmo fugindo. Ela não quer um homem que a complete, quer um homem que a transcenda. Você entendeu agora, não é? Não era sobre ser bom. Era sobre ser real, cru, profundo, inquebrável. Ela não te abandonou porque você errou. Ela se afastou porque sentiu que você não era mais um mistério. E no inconsciente feminino, o que é previsível é descartável. Freud não odiava o amor. Ele apenas teve coragem de olhar para ele sem maquiagem, de enxergar o que pulsa por trás do afeto. O conflito, a tensão, a busca por algo que nos toque profundamente. Porque o desejo, meu amigo, não suporta o equilíbrio. Ela quer um homem que esteja em paz, mas que carregue o caos dentro dos olhos. Um homem que a ama, mas que não precisa dela para existir. E você vai continuar se moldando, esperando ser escolhido? Ou vai se tornar alguém que não espera mais nada porque já se encontrou? O homem que não precisa ser amado é o único que pode ser realmente amado. Talvez Freud, talvez eu, talvez você, talvez nenhum de nós tenha coragem de admitir. Se este conteúdo provocou sua mente e despertou novas reflexões, deixe seu like e compartilhe com quem também busca entender o mundo através do pensamento crítico. Inscreva-se no Vozes do Pensamento para mergulhar em mais análises filosóficas, debates profundos e ideias que desafiam a forma como você vê a vida. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as vozes que moldam nosso pensamento.